Boa noite a todos. Boa noite. Gratidão por terem vindo aqui mais uma vez na nossa casa, ouvir um pouquinho da palavra do mestre. Estou meio gripada, mas vou tentar fazer o meu melhor. Primeiramente agradecendo a Grazi, aquele amor de criança, que já me trouxe uma cartinha toda linda, toda cheia de coração, escreveu o nome dela, meu nome. Meu aniversário foi em abril. E aí ela trouxe, eu não sei se é pelo aniversário, se é pela palestra. Então, gratidão a essa criaturinha maravilhosa que eu amo tanto. Amorosa, é demais, né, gente? E hoje eu estou aqui, né, mais uma vez para falar com vocês o tema de hoje, a caridade, o perdão e o desapego. Então hoje nós vamos aprender um pouco mais como é que vai ser essa nossa trajetória rumo à nossa evolução espiritual. Como é que nós vamos conseguir, né, melhorar para conseguir atingir, assim, qualidades, virtudes que façam com que a nossa transformação transforme tudo à nossa volta. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o tema, né? Preencher algum conteúdo, algum conhecimento que a gente não tinha, uma palavra que vai vir de acordo com a nossa necessidade, vai entrar em nosso coração, penetrar nos nossos pensamentos, vai amadurecer, vai criar raízes e ali vai se desenvolver. Eu tenho certeza que a palavra de hoje vai preencher muitos corações. A caridade, o perdão e o desapego são considerados pilares fundamentais para a nossa evolução espiritual. Então são base, né? O equilíbrio emocional e a harmonia nas relações humanas, frequentemente associados aos ensinamentos éticos e espirituais. Aqui está, né, nessa palestra que eu preparei, um resumo desses três conceitos e como eles se conectam entre si, né? A caridade, nós vamos falar da benevolência e do amor em ação. Então, a caridade, ela tem movimento, ela não é estática. A caridade tem que estar sempre agindo, buscando, indo até onde é preciso, onde tem o necessitado, onde alguém está precisando. Então, a caridade, ela se manifesta, vamos dizer assim, em ação, em atitude. É algo que requer de nós movimento. Nós não podemos observar uma situação que depende de nós mudar aquela situação e fazer de conta que não vive. Nós temos que agir. Então vamos aprender como agir. A caridade é definida não apenas como a doação de bens materiais, porque geralmente quando fala em caridade, a gente já imagina alguém doando alguma coisa, ou que não usa mais, ou que tem demais, né? Ou tá vendo que alguém precisa, vai lá e se dispõe a doar. Mas aqui a gente vai aprender que a caridade não é só em relação aos bens materiais, mas como a benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso também se inclui na caridade. A verdadeira caridade, ela não espera retorno nem reconhecimento, sendo um ato de amor desinteressado que visa o bem-estar do próximo. Então, essa coisa de fazer algo de bom, esperando o retorno, o reconhecimento, esquece. Caridade bonita, caridade raiz, caridade do mestre, é aquela desinteressada. A pessoa faz por ela fazer, porque ela gosta, ela quer fazer o bem. Ela quer se sentir bem, ela quer doar alguma coisa de si, mesmo que seja uma palavra, uma frase, um ensinamento que ela já adquiriu. Às vezes na profissão você sabe alguma coisa que o seu colega não sabe. Então por que não compartilhar com ele o que você sabe, para ele saber também? Por que ficar essa coisa de egoísmo? Não vou ensinar porque assim eu sou superior a ele, eu sei, ele não sabe, então eu sou melhor que ele. Então, é aí que a gente peca.
Egoísmo. Então temos que aprender a querer que o outro também consiga. Um dia nós precisamos de alguém para aprender, porque ninguém nasceu sabendo. Então, vamos compartilhar isso aí, né? A verdadeira caridade não espera retorno, como eu disse, sendo um ato de amor desinteressado que visa o bem-estar do próximo. E a caridade é o alimento da alma que pratica. Ela é o fortalecimento da fé de quem recebe e a semente para um mundo melhor. Toda vez que plantamos um gesto caridoso, estamos contribuindo para um mundo maior e melhor. Aí que está a beleza disso. A caridade, você não atinge só quem você ajudou. Primeiramente, você é atingido. Você fez o bem, você é atingido. Aí você atinge quem você ajuda. E com isso você atinge o bem maior, o bem comum, que é o esperado para que esse mundo seja melhor. Para que nós tenhamos qualidade de vida, né? Proporcionemos para esse mundo a nossa contribuição de amor, de paz. Aí também vamos falar do perdão. Só lembrando, né, gente? Aí tá a nossa Virgem Maria nos lembrando que fora da caridade não há salvação, né? Que a caridade é amor que transforma e é o caminho que a gente deve amar, porque isso está no primeiro ensinamento, que a gente deve se instruir, porque está no segundo. Então, para a gente se amar e se instruir e compartilhar, como eu disse, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente já aprendeu, com aquele que ainda não sabe, né? O perdão, como eu disse, aí eu utilizei o slide. Vocês lembram do filho pródigo? Eu fiz essa palestra que eu não sei se todo mundo estava aqui. Eu falei sobre o perdão desse pai, né? Que o filho abandonou tudo, achou que já podia se virar sozinho, que quis a parte dele da herança e caiu no mundo. Aí quando tudo deu errado, que ele não tinha mais nem o que comer, estava comendo a comida dos porcos, ele lembrou que tinha um pai. Aí o que aconteceu? Quando ele volta, o pai o acolhe, o perdoa, né? E manda fazer uma festa, porque o seu coração estava em festa. E ele queria comemorar esse retorno do filho para o lar. Então, o filho precisou sair de casa, dar com a cara no mundo, para aprender a dar valor para o pai e para a mãe, né? Para o pai, família, para o que ele tinha dentro de casa que ele não dava valor. Os pais, né? Muitas vezes com sacrifício, com luta, para oferecer o melhor que tem para o filho, e o filho não reconhece. Às vezes ele tem que passar por todo o processo de cair no mundo, ver como é que o mundo pode ser cruel quando a gente não tem a proteção do pai e de uma mãe, né? Para cair na realidade e voltar. Então, essa cena, assim que ainda estava longe, seu pai o viu e o seu coração se encheu de compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Isso está em Lucas. Então, que coisa linda, né? Esse pai podia virar as costas e falar: não te conheço mais. Você não quis sair de casa? Você não achou que o mundo lá fora era melhor do que a sua casa aqui dentro? Agora você fique com o que você conseguiu lá com o mundo lá fora. E o pai não fez isso. O pai perdoou, acolheu e, com certeza, o filho, depois de tudo isso que passou, voltou melhorado para casa, né? O perdão é descrito como uma cirurgia silenciosa da alma. Um ato que libera o indivíduo das prisões do passado, do ódio e do orgulho. Ele permite que a pessoa pare de assumir o papel de vítima e entenda o processo de aprendizado do outro, restaurando o equilíbrio emocional. Olha que coisa linda o poder que tem o perdão. E também
a gente vai ver hoje, eu peguei aí como desapego, né? O exemplo de São Francisco de Assis, né? Que deixou tudo, seus bens, suas posses, tudo que ele tinha para servir a Deus, para servir ao mundo, servir ao próximo, cuidar dos animais, né? Ele é um exemplo de desapego para a gente, porque para ele desapego não é perder, é escolher libertar para viver em paz. O desapego é a capacidade de preservar a alma livre das paixões, do egoísmo e da dependência de coisas materiais ou do reconhecimento pessoal. Desapegar-se não é abandonar, mas agir no bem sem depender de recompensas, né? Ou do fruto do trabalho, cultivando em si a paz interior. Seria o quê? Uma mudança de padrão. É saber diferenciar o que é supérfluo do que é essencial. Eu preciso do supérfluo para viver? Não. Preciso do essencial? Sim. E muitas vezes a gente se perde em saber exatamente na nossa vida o que é supérfluo e o que é essencial, né? Manter isso aí. A caridade, com todas as suas vertentes, todas as suas benesses, toda a sua parte boa que ela tem, ela permite o perdão. Por quê? Pois ao amar e ser indulgente, torna-se mais fácil desculpar as ofensas do outro. Porque você vai ver por um outro lado. Por sua vez, o perdão exige o quê? O desapego. Especificamente, desapegar-se do orgulho ferido e da necessidade de vingança, que é o que acontece quando a pessoa não perdoa, né? Ou ela está com orgulho ferido, ou ela está querendo se vingar, querendo que a pessoa passe pelo que ela passou, ou pior, para que ela se sinta vingada. Então, o fato da gente não perdoar é isso. Ou estamos com orgulho ferido, ou queremos vingança. E isso não está dentro, né, de todo esse lado bom que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente deve seguir, que são os exemplos do mestre para a nossa vida. Juntos, esses valores formam a base de uma vida leve e com propósito, focada no crescimento espiritual e na compreensão das leis do amor. Porque tudo isso é movido pelo amor. Quando caridade entra em ação, é esse amor que está trabalhando dentro de nós. A gente precisa despertá-lo, né? A caridade permite o perdão e, enquanto manifestação concreta do amor, dá-se também pela possibilidade de que avaliar as situações, rever e agir do que nós estamos vivendo. O que eu estou alimentando dentro de mim? É desejo de vingança? Eu estou ferida e quero ferir também? Então, é uma pausa para a gente avaliar como é que eu estou por dentro, como é que eu estou me sentindo, como é que eu estou vivendo a minha vida, carregando o que dentro do meu coração. O perdão desvia a atenção da ofensa e a redireciona para a decisão transformadora tomada pelo ofendido, buscando formas de reconciliação e de reavaliação do que foi vivenciado. Reavaliar. Tem todo um trabalho aí também. O beato Álvaro Del Portillo dizia: costuma ser fácil amar quem nos ama, mas é difícil e pode parecer um absurdo amar quem nos ofende e enfrentar serenamente os danos causados. Essa é mais uma forma de perceber o quanto a caridade permite o perdão, a partir da decisão de fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Essa vez eu vou pensar diferente. Eu vou rever essa situação. Eu vou tentar encontrar um ponto positivo aí
e vou tentar trabalhar esse meu eu que ainda está trabalhando errado. O perdão, na sua forma mais autêntica e elevada, é um ato de amor gratuito, que pode querer um bem para um ofensor. Então, seria o amar o inimigo, né? Que é aquela coisa difícil que está no Evangelho para a gente, amar o inimigo. Ou seja, amar aquele que nos prejudicou, que nos fez mal, que nos magoou, que doeu, machucou, ficou cicatriz, ficou ferida. E é um processo doloroso, mas que a gente, com o tempo, tem que trabalhar isso aí. As formas de vermos o mundo. Não é fácil ou rápido assumir uma realidade de onde somos machucados. Ao vivermos coletivamente ou em comunidade, passamos por uma série de desafios no nosso dia a dia, né? As formas de adaptação, pois uma das primeiras coisas que se choca é a nossa personalidade, que a gente já tem esse nosso jeito de ser, as formas de vermos o mundo e percebermos o outro. Somos formados por valores, preceitos, crenças, história de vida, privações, excesso, faltas, o ambiente social em que vivemos, as nossas experiências de vida. A soma de todos esses fatores, as nossas regras sociais, necessidades, vínculos, coloca-nos frente a frente com a necessidade de aplicar a cada dia a caridade, o perdão e, consecutivamente, a doação ao outro. A caridade está intimamente ligada àqueles que vivem em Cristo. Nós vivemos em Cristo? Se a caridade está intimamente ligada àqueles que vivem em Cristo, e nesse sentido, quando e como temos vivido para o outro de forma a incluí-lo, a respeitá-lo e a ouvi-lo, como nos diz o Mestre, que Deus é amor. Aí mora a essência da nossa vida coletiva. Pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículo 15. E se verdadeiramente amamos a Cristo, viver pelo outro e para o outro deveria ser o nosso bem maior. Se exercitarmos a caridade cotidianamente, as virtudes como a bondade, a paciência e o amor, lembremos-nos de que não é possível pensar no amor a Deus sem amar ao próximo. Isso tem que ficar bem assim, claro na nossa mente, que não dá para fazer uma coisa se a gente não fizer a outra. Então temos que aprender a amar. Está toda aí a nossa falha, o nosso jeito de amar que ainda não se aperfeiçoou, né? A gente está tentando, está lutando para isso, se esforçando, mas a palavra de hoje vem pedir que a gente se esforce um pouquinho ainda mais, né? Se exercitarmos, né? Isso tudo aí, vamos melhorar, porque estaremos amando ao próximo. E essa virtude, a caridade, ela se faz urgente em nosso tempo. É uma virtude que passa pela prática, pela disponibilidade e pelo ser para o outro. Então nós temos que ser que nem o samaritano, parar, cuidar e reconhecer dignidade no outro. Perdoar também é curativo para quem perdoa. É um tratamento de choque. A gente cuida do outro e, por fim, quem está sendo cuidado somos nós mesmos. Olha que interessante. A palavra perdão
Por definição, em nosso idioma, é a capacidade de remissão de uma culpa, dívida ou pena, a desobrigação do cumprimento de um dever e a disposição para perdoar. Tem uma íntima ligação com o nosso sistema de crenças e para muitos é um processo difícil, que sob sua ótica está ligado à humilhação, a relembrar situações passadas, reviver emoções negativas. O perdão nunca é um processo automático e imediato. Tem que ser trabalhado. Trabalhado, tá? Principalmente quando dói, quando machuca, como eu falei aqui, que mexer nesse lado, né, traz à tona emoções que a gente deixou ali bem escondidinha debaixo de uma pedra, que a gente não quer muito mexer ali, né? Vai ter que mexer, vai ter que fazer uma faxina, vai ter que erguer essa pedra, vai ter que limpar ali, colocar um curativo, tratar com cuidado, vai ficar bom. Bom para todo mundo, né? Bom para quem está machucado, bom para quem machucou, bom para todos no coletivo e bom para Deus que está atingindo seus objetivos, né? Quer fazer com que sejamos pessoas melhores. Mais do que isso, perdão é uma decisão que tomamos de forma consciente, rejeitando o ressentimento para com a pessoa que nos feriu, mesmo que ela não mereça isso. Muitas vezes a pessoa não merece. Ela machucou você, ela vai machucar outra pessoa também. Talvez ela nem vai medir o quanto deve estar doendo no outro, porque não está doendo nele, né? Mas ela também está naquele processo de aprendizado. Talvez, né, ela faltou nessa aula e ela vai ter que ficar mais um tempo na escola. Mas isso não quer dizer que ela não tenha salvação, né? Que ela não tenha conserto. Não se trata de perdoar por perdoar, mas de liberar em nós esse espaço que está lá ocupando lá as mágoas. De entender como aquela situação me feriu, a interpretação de todo o ocorrido e uma vida mais leve dali para frente. Mudar. Uma vida mais sossegada, mais em paz, né? Sim, porque perdoar também é curativo para quem perdoa. Porque tira-se o fardo, dá-se um novo rumo àquilo que originalmente nos machucou. Do ponto de vista psicológico, esse termo, ressignificar, é dar um novo sentido ao que se passou e ao que eu ou cada um de vocês vão fazer com aquilo daqui para frente. Eu não quero mais carregar esse fardo. Eu não quero mais carregar esse peso. Eu não quero me lembrar disso com dor. Então, né, a gente precisa dar um novo significado aqui. Avaliar o que aconteceu por vários ângulos e tentar ver uma nova forma de ver aquilo para que essa dor deixe de existir, que daqui para frente a gente passe a levar uma vida mais leve, como está dizendo aqui, uma vida mais agradável, né? E para isso a gente tem que olhar para dentro de si. Por isso que se fala muito em reforma íntima, autoavaliação, porque nós estamos vivendo uns tempos de doideira, de loucura, de correria, que a gente perdeu esse tempo para se autoavaliar, para falar com você mesmo, para saber como é que você está. Todo mundo pergunta, como é que você está? Tudo bem? Já ficou automático, tudo bem, tá tudo desmoronando, o mundo tá caindo, mas tá tudo bem, graças a Deus, entendeu? Isso ficou automático. Mas pelo menos para nós mesmos, nós temos que ser verdadeiros. E aí? Olhar lá no espelho, e aí, como é que você tá? Nossa, eu tô muito mal, não perdoei tal pessoa, ela me fez tal coisa e eu não consigo me desligar. Porque, né, isso cria laços, a gente fica
eternamente amarrado àquela coisa que aconteceu e não consegue superar. Então chegou a hora de cortar, né, isso aí, essa parte aí, fazer essa faxina que eu falei e deixar organizado o que estava bagunçado, o que está bagunçado dentro da gente. Perdoar é como abandonar uma roupa velha, aquele sapato torto que já incomoda para vestir, pois deixando esta roupa de lado, poderemos fazer uma nova experiência. Assim também é com o perdão. Vamos deixar o que passou de lado para que outras coisas possam ser vivenciadas. A gente já vê na natureza, né? A lagarta, que é um bichinho rastejante, quando ela consegue se libertar do casulo, ela está livre, ela voa, ela vai para onde ela quer. Ela ganha asas. Talvez o nosso espírito precise disso, de ganhar asas, de se sentir livre, mais leve, para a gente passar por esse período de transformação que nós estamos passando. Nós vamos ter que deixar o casulo. Tem jeito. Essa coisa não serve mais. Nós chegamos num momento da nossa evolução que temos que deixar o casulo e se libertar. Né? Já estamos cansados de viver se arrastando. Nós queremos essa plenitude de poder, né? Se elevar, crescer, se sentir mais leve. Então vamos trabalhar para isso. E veja que bonito. A origem da palavra perdoar no latim é doar. Se eu perdoo, eu dou, eu entrego o meu direito de estar ressentido a quem me ofendeu e abro mão de sentir o impacto de algo ruim. Ao olhar para dentro e rever a situação, você pode até mesmo se encontrar como parte culpada. Essa avaliação que eu falei, de repente você volta lá atrás e fala, bom, tudo bem, ele me fez isso, mas também, né, aquela vez lá, eu também fui grossa. Se eu não tivesse, talvez, sido tão grossa, talvez o revide não tivesse sido naquela proporção. Então, a gente vai encontrar também, às vezes, não vou dizer que isso é regra, mas às vezes nós também tivemos uma certa culpa. Poderíamos também ter feito melhor. Então, não é só julgar o outro e não assumir que nós também deixamos a desejar, né? Temos que ser sinceros. Nós também, às vezes, pisamos na bola. Então, também tem que rever isso daí. Por isso que eu falo, ressignificar. Ver direito lá o que aconteceu e também ver o lado, né? O seu lado. Como é que você estava na situação? Você foi só o inocente, a vítima, o santinho? Ou você também teve participação? Naquele momento você não estava bem. Pode acontecer, não é? E até mesmo de se encontrar como parte culpada pelo problema ocorrido, e toda essa riqueza do perdão certamente tocará você e o preparará para os desafios da vida. É tempo de revisão. A caridade permite o perdão. É tempo de revisão em nossa forma de ser, colocando em prática aquilo que é bastante simples, inclusive para a boa convivência do amor fraternal e da nossa liberdade. É do amor gratuito que nascerão grandes aprendizados para a nossa vida, pois é mais feliz aquele que faz pelo outro. Chico Xavier definiu a caridade como um exercício espiritual que movimenta as forças da alma e começa no lar, através da paciência, da compreensão. Segundo ele, ela vai ainda além da esmola, sendo o coração no gesto, o auxílio a quem precisa e a compreensão do erro alheio sem julgar. Eu até trouxe algumas frases do Chico.
Ele diz: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Outra: quando praticamos a caridade, estamos fazendo caridade a nós mesmos. Outra: a verdadeira caridade está em compreender o erro do outro sem retirar-lhe o valor. Ou seja, nós vamos vendo que fora da caridade realmente não há salvação, né? Esse amor, essa disposição de enxergar o seu próprio erro, o erro do outro, e esse amor que tem esse desejo de corrigir isso daí, viver em paz, viver tranquilo, né? Temos 3 tipos de perdão. O perdão a si mesmo, né? Ou o auto-perdão, como se diz. O perdão ao próximo e o pedido de perdão. Essas formas visam a liberação de sentimentos negativos, a nossa cura emocional e a restauração dos relacionamentos, né? Muitos relacionamentos não são resolvidos por falta de perdão. A pessoa não perdoa. Então fica difícil. O Espiritismo define a caridade, o perdão e o desapego como ferramentas para a reforma íntima e para a nossa evolução espiritual. Eles podem ser encontrados nas obras básicas codificadas por Allan Kardec. Eu trouxe até algumas aqui, se alguém depois quiser se aprofundar no assunto, onde encontrar cada um deles. A caridade. Como eu já disse, o Espiritismo define caridade não apenas como auxílio material, mas como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O Livro dos Espíritos, na questão 886, está o verdadeiro sentido da caridade. E no capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, está lá, que a mão esquerda não sai do que da direita. E no capítulo 15, está, fora da caridade, não há salvação. O perdão. Perdoar é considerado essencial para a libertação do espírito e a ruptura do ciclo de dor e de vingança. O perdão verdadeiro envolve esquecimento total da ofensa e não guardar rancor. Isso daí a gente vai poder estudar melhor no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Especificadamente o item perdão das ofensas. No Livro dos Espíritos também aquela questão 886 vai falar sobre isso. O desapego. O desapego no Espiritismo, né, refere-se a soltar amarras materiais e a vaidade, entendendo que o egoísmo é uma das maiores barreiras à evolução. É a compreensão de que na Terra nada se leva, apenas o bem praticado. Então, tudo o resto que a gente tem não vai valer de nada. A gente só vai carregar os bens praticados. Lá no Livro dos Espíritos, questão 917, fala sobre como destruir o egoísmo. E na parte terceira fala sobre as leis morais. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, a gente encontra não se pode servir a Deus e a Mamon, que fala sobre as riquezas, né? Então aí eu fiz um resuminho aí de onde a gente pode complementar o nosso aprendizado de hoje. Quando Jesus também fala pra gente perdoar, que ele fala lá, dê a outra face, né? Fala, quando alguém te bater na face, dê a outra face. A gente logo já imagina o quê? Quando bater, né, desse lado, você vira esse lado. Mas hoje a gente vai aprender que essa passagem não significa que a gente tem que virar o rosto para apanhar no outro rosto, mas que a gente tem que exteriorizar a nossa face interna,
aquilo que temos de melhor dentro de nós, no íntimo e na alma, que deve ser sempre o bem, a caridade, o perdão e o desapego, ou seja, as nossas virtudes. Então, quando você baterem de um lado da sua face, não é para você dar o outro para apanhar também. É para mostrar o outro lado da sua face, que é a sua face interna, o seu lado de dentro, que você aprendeu a perdoar, que você aprendeu a amar o outro de tal ponto que você já consegue perdoar e falar, chega disso, esquece, eu já esqueci, eu já perdoei e eu quero começar uma nova vida daqui para frente. Então, mostrar esse lado melhor, né? Se o lado de fora não está tão bom, que o seu lado de dentro seja sua carta mestre, o seu valor, a sua luz, né? Que brilhe a sua luz. Então, que você mostre esse seu lado interno do perdão, que é tão bonito e está lá guardado. Então, dê sim a sua outra face, mas não o outro lado. O lado lá de dentro, que já está grande, já cresceu, que já está forte, preparado para as mudanças, né? Aí estão os exemplos que eu dei, né? O bom samaritano, que foi quem teve a caridade de parar e socorrer, enquanto os outros cortavam volta, né? Ele que era quem menos esperava que ia fazer esse gesto, foi o que teve caridade, né? Do pai, né? Filho pródigo, recolhendo o seu filho de volta com todo amor e carinho, e o desapego de São Francisco, como de tantos outros que tem aí, né? A caridade é ver o próximo e agir com amor. O perdão é libertar o outro e a si mesmo. E o desapego é confiar na vida e seguir leve. São 3 atitudes, um só coração. Transformar o mundo, começando por dentro. Eu quero transformar o mundo, começando por mim mesmo. A gente sempre espera que o mundo mude para depois o mundo chegar mudado na gente, né? Não seria bom? Né? Seria ótimo. Mas não é assim que acontece. Primeiro, eu tenho que mudar para ter direito a ter um mundo melhor. Então, tudo começa aqui dentro da gente. E aí vai ficar o melhor de todos os exemplos. Há uma força silenciosa no cuidado. Na imagem que nós estamos vendo, Jesus não conduz a humanidade pela pressa nem pelo domínio. Ele conduz pela presença. Seu olhar não está voltado apenas para onde chegaremos, mas para quem nós nos tornamos ao longo do caminho. A evolução verdadeira não acontece apenas nas cidades, na ciência ou nas conquistas. Ela acontece quando aprendemos a cuidar um dos outros, quando o conhecimento caminha junto com a compaixão, quando o progresso não deixa ninguém para trás. Cada criança acolhida, cada gesto de misericórdia, cada escolha pelo bem é também uma forma de construir o nosso futuro. Talvez o convite dessa cena seja simples: caminhar, crescer e transformar o mundo sem perder a capacidade de amar. Porque toda evolução que preserva a dignidade humana se torna também um ato de cuidado. Então, o ensinamento de hoje é esse, que Jesus veio trazer. Ele não está nem tão preocupado onde a gente vai chegar, mas como a gente vai chegar. Entenderam? E a diferença acontece pela essa presença dele.
está sempre muito presente, muito próximo. Ele simplesmente não deu a regra, falou, vai lá e faça. Não. Ele veio, exemplificou e permanece aqui. Não está nem tanto preocupado, porque ele deixa a gente errar, aprender com os próprios erros, usar o nosso livre-arbítrio e permanecer do nosso lado o tempo todo, dando força, encorajando para a gente seguir em frente, trazendo seus ensinamentos que cada vez para nós fica mais claro, cada vez chega mais claro as informações, né, os ensinamentos de Jesus. E essa presença de Jesus que faz toda a diferença. Então, hoje, para mim, para vocês, o que eu mais desejo, o que eu mais quero, é que esse Jesus esteja muito presente dentro de cada um de nós, né? Nos fortalecendo, acompanhando cada passo nosso, nos levantando quando cairmos e valorizando esse amor. Muito obrigada.